Saindo do Casulo, com Lívia Aguiar, o podcast que desperta a sua melhor versão. Oi, pessoal, eu sou Lívia Aguiar, estamos aqui no nosso segundo episódio do Saindo do Casulo, um projeto para trazer renovação, transformação, direcionamento, luz para você que vai estar nos acompanhando. E no nosso primeiro episódio, nós tivemos aqui a Nilmar, que veio me ajudar, veio me conduzir, né, me guiar nesse primeiro episódio para contar um pouco também da minha história, da minha trajetória, de quando eu cheguei em Palmas, da história da minha família, que são pioneiros aqui nessa cidade, da minha história de dor, superação, transformação, do meu primeiro contato com o autoconhecimento e como eu iniciei o meu trabalho no desenvolvimento humano e também o que é o Saindo do Casulo, esse projeto que traz essa oportunidade de você também olhar para você, de você entender o porquê talvez ainda não tenha chegado aonde você quer chegar, onde você ainda não tenha saído do casulo. Então, teremos agora uma sequência aí de convidados, teremos entrevistas, reflexão, pílula do dia, informações sobre programação neurolinguística, trazendo sempre assuntos importantes aí para a nossa vida, para a nossa saúde emocional, espiritual, física, familiar também, os nossos relacionamentos. E hoje, para dar continuidade a esse episódio, está novamente comigo a Nilmar Ruiz, essa convidada que é muito especial, que esteve no primeiro, direcionando esse caminho para mim e que é luz na minha vida, como eu disse no primeiro episódio. E esse podcast, pessoal, ele nasceu também pelo direcionamento dessa mulher maravilhosa, dessa mulher que guia, que direciona e que ajuda muito as pessoas. Tem mais ou menos uns 2 a 3 anos, numa conversa no meu escritório, Nilmar estava comigo, iniciando o processo também, algumas turmas com a gente lá, e nós tínhamos feito uma live juntas. Você lembra disso, Nilmar? E Nilmar perguntou, por que você não faz disso um podcast? E eu pensei, nossa, é mesmo, né? Só que aí acabou vindo aí esse Saindo do Casulo, que nasceu de um processo de amadurecimento, de construção, de desafios que eu venho também passando esses últimos anos. No episódio anterior eu nem comentei, mas o ano passado nós tivemos aí 4 lutos na família. Foram 2 em julho, 1 em outubro e no final do ano de uma pessoa muito próxima, até madrinha do meu casamento. Então, venho de anos, assim, bem desafiadores que ainda não tinha me permitido esse momento do voo da borboleta. E eu fiquei muito feliz de ter sido conduzido pela Nilmar e de hoje ter ela aqui, podendo trazer para nós todo o conhecimento, a experiência de vida que ela tem e ela também poder contar um pouquinho pra gente, Nilmar. Eu acho que os nossos ouvintes, os seguidores vão gostar de saber e de ouvir de você um pouco sobre esse universo e como você também entrou nesse processo do desenvolvimento e como você faz isso hoje, como você aplica isso hoje na vida das pessoas. Isso. Eu fico muito feliz, quero agradecer, viu, Lívia, de estar aqui com você novamente, vendo você voar cada vez mais alto. Né? Você que passou por tantos desafios, que eu tive a oportunidade de acompanhar como amiga e ver que esse sofrimento, essas perdas, fez com que você amadurecesse cada vez mais e que fizesse com que esse casulo fosse se abrindo naturalmente, progressivamente, para que possa virar cada vez mais essa borboleta e sair voando. A nossa vida é isso, é um eterno aprendizado. Cada experiência serve para que a gente possa amadurecer um pouquinho mais, para que a gente possa desenvolver mais em todas as dimensões, como você colocou, e para que cada dia a gente possa voar um pouquinho, porque a nossa vida se faz disso, desses momentos muitas vezes tristes, né? Momentos de dor, mas que fazem com que a nossa história, aliada aos momentos de alegria, de felicidade, possa ser construída. E é nesse processo que todos nós estamos. E muito importante essa fala que você trouxe, Nilmar, de falar de um momento certo, né? Até o Saindo do Casulo, ele está no momento certo, no momento dele. Sim.
no momento certo na sua vida, como nós conversamos, você falou, já vem amadurecendo há bastante tempo, mas tudo vem no momento certo. Exatamente. Tudo tem, né, a sua hora de acontecer, e a hora de acontecer é essa. Essa, é agora. É agora. E até a metáfora, né, da borboleta traz isso pra gente, né? Você for tirar a borboleta antes da hora, né, do casulo, você for tentar ajudá-la ali, né? Você foi morre, muito feliz acontece. na escolha do nome do seu projeto, porque na realidade, saindo do casulo, dá toda essa dimensão, da dimensão do aprisionamento que as pessoas têm, né, quando é alienada, quando não se preocupa com autoconhecimento, não se preocupa em florescer, né? Então, mostra isso do casulo fechado e mostra essa oportunidade que se tem ao se tomar consciência de nós mesmos, dos nossos desafios, né? Dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, e a partir daí construindo esse processo, né, de bem-estar, que é isso que a gente procura. E é bem importante a gente ter essa consciência e estar em busca dessa versão, desse entendimento de quem nós somos em todas as etapas da nossa vida. Sim. Eu ontem estive até, inclusive, com uma pessoa e ela perguntou assim, Lívia, será que eu estou emburrecendo? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, né, dinâmica, sempre consegui resultado para os outros e para mim eu não estou conseguindo o mesmo resultado. E é importante a gente entender que a gente passa por ciclos, né, Nilmar? Exatamente. A vida é feita de ciclos. A nossa vida, ela não é linear, né? A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Exatamente. E eu, ao longo desses anos, passei muito por isso. Sim. Né? Antes do autoconhecimento, mas eu não tinha percepção, não tinha o entendimento disso. Sim. E depois que eu comecei no autoconhecimento também. Olha, Lívia, mas depois do autoconhecimento ainda teve desafios? Desafios nunca deixou de existir. Não. A diferença é a forma com que nós lidamos com esses desafios a partir desse conhecimento. Com dessas certeza. Ferramentas que vão te fortalecendo, te trazendo mais consciência, mais maturidade, mais aprendizado. Sim. Mas os desafios e as dores não vão deixar de existir. Não vou deixar de chorar, não vou deixar, às vezes, de sofrer por alguma coisa que está acontecendo. Só que talvez de forma mais rápida, de forma mais leve, de forma mais sábia. A né? consciência traz isso, né, Lívia? Exatamente. À medida que você passa a se perceber melhor, a se conhecer melhor, ter mais consciência sobre você e também sobre tudo que te cerca, porque é isso, o autoconhecimento traz também essa necessidade da gente conviver melhor conosco mesmo, mas conviver melhor com tudo e todos que estão à nossa volta. Exatamente. E o processo é exatamente esse, é essa busca. De que forma que eu posso viver melhor comigo mesmo? De que forma que eu posso trazer mudanças de hábitos na minha vida que faça com que eu tenha mais bem-estar? De que forma que eu possa ter uma rotina diferente? A psicologia positiva, ela trabalha muito isso, né? Exatamente. Na questão da pessoa como um sistema. Não existe mente separado de corpo. Quando se fala em doença, a doença faz parte desse sistema. Quando você está adoecido mentalmente, você traz para o seu corpo o reflexo. Você concretiza no seu corpo aquilo que a sua mente está passando. Então, é esse processo sistêmico de corpo e mente que vem a partir do momento que você se autoconhece. Então, exatamente. Quais são as crenças limitantes que fizeram com que eu tenha hoje esse tipo de comportamento? O que eu preciso mudar, né? O que eu preciso fazer para eu ter mais saúde física, né? Aí tem, como eu falei, a psicologia positiva hoje, né, traz, a neurociência hoje contribui muito para esse autoconhecimento e para essa mudança de comportamento. Exatamente. E quando foi, Nilmar, que você olhou para esse caminho? Né, nós sabemos aí que você já foi prefeita de Palmas, deputada federal, sempre muito atuante, reconhecida no meio político, né, pela sua atuação, pela sua entrega. Mas quando foi que você foi para esse caminho do desenvolvimento, com esse olhar para o outro? Já começou lá atrás, desde quando você estava aí na política? Não, muito antes. Começou quando eu era menina ainda. Porque meu pai é psicólogo, né? Meu pai era psicólogo. E meu pai, muito estudioso, eu digo que ele era muito mais do que um psicólogo, ele era um cientista nessa área da mente humana. E ele até desenvolveu alguma ferramenta aí nessa linha. Uma metodologia. Uma metodologia, autoprogramação? Autorreprogramação humana. Né? Então, foi ele juntando tudo que ele estudou
ele criou a autorreprogramação humana. Ele teve a oportunidade de fazer com a autorreprogramação humana treinamentos em empresas, instituições, aqui no Brasil, fora do Brasil. Ele deu uma contribuição muito grande nesse processo de transformação de pessoas a partir da autorreprogramação. E eu, menina ainda, né, com 13, 14 anos, eu dizia que eu era assim, sabe aquela, meu pai ia dar uma palestra, eu ia junto, das filhas, nós somos, né, 5, mas dos filhos, aquela que sempre se interessou em estar junto, sempre de acompanhar o trabalho, de ler livros junto com ele, fui eu. Então, eu digo que vem desde menino. Depois, professora, eu passei a fazer a revisão dos livros dele e estar sempre junto. Então, a Te psicologia... levou a se tornou também uma escritora, né, Nilmar? Você também tem um livro lançado aí. A história do livro é o seguinte, né? Eu acompanhei todo o trabalho do papai. Quando o papai se foi, que já tem 25 anos, eu falei, eu quero tudo que tem do papai. Os livros que ele tinha escrito, que eu tinha feito a revisão, eu já tinha, mas os rascunhos, os cadernos, tudo. Eu peguei todo esse material e guardei. Na realidade, eu guardei. Porque aí a vida vai tomando outros rumos, né? Eu sempre nessa área, principalmente em termos de estudo, né? Eu terminei agora, essa semana, um curso de pós-graduação na PUC, de psicologia positiva, de neurociência e de mindfulness. Então, eu sempre venho estudando, mas a vida tomou outros caminhos, né? Eu, professora, sempre, antes de vir para cá, trabalhava com meninos e meninas de rua, que foi um grande aprendizado para mim. Vim para Palmas para ser secretária de educação. Eu nunca imaginei da política entrar na minha vida. Então, em 98, quando a política entrou na minha vida, quando eu fui candidata a deputada federal, depois né, fui a mais votada em Palmas, e foi isso que fez com que eu viesse como candidata a prefeita de Palmas, que foi um privilégio, eu agradeço a Deus todos os dias, eu digo, por ter tido essa experiência de poder administrar a cidade que eu tanto amo. Né? E aí eu dei uma parada nessa questão, não do estudo, de leitura, não, mas na questão de pegar todo o material do papai, todos os escritos, todos os livros, e poder dar uma forma para que a autorreprogramação humana pudesse continuar contribuindo para melhorar a vida das pessoas. A autorreprogramação, ela é utilizada por vários psicólogos, inclusive aqui em Palmas, porque o papai teve a oportunidade, né, de vir a Palmas. Quando eu fui secretária de Educação, ele veio e fez treinamento no Tocantins inteiro da autorreprogramação com as professoras. Para quê? Para que as professoras tivessem instrumento para poder melhorar como pessoa e também para poder trabalhar com seus alunos de uma forma mais consciente. A gente fala muito em consciência, porque isso é muito importante, né? Como você fala, sempre é a partir do nosso conhecimento, conhecendo o que a gente tem condição de transformar. Sem conhecer, vai transformar o quê? Exatamente. Então, ele esteve aqui e, inclusive, psicólogos até hoje utilizam a metodologia da autorreprogramação. Conta um pouquinho como que é feita essa metodologia, como que ela é aplicada. Tá. Então, vamos lá. Eu vou já falar, aproveita aí, ó. Quem quiser aproveitar aí, ó, a dica já anota para você fazer essa autorreprogramação. Eu vou falar um pouquinho, antes que você falou do livro, eu vou só dar de como chegou no livro. Show. Então, o que aconteceu? Eu peguei e guardei o material. Quando eu não fui reeleita prefeita de Palmas, o que eu fiz? Eu fui morar na fazenda, e aí foi que eu me dediquei a estudar mais e a poder escrever o livro, para poder ali colocar a metodologia da autorreprogramação humana, que é objeto de uma vida inteira de estudo do meu pai. E aí surgiu o livro, que se chama Não Viemos ao Mundo Só para Comer Pipoca. Por que tem esse título? Porque meu pai falava isso o tempo todo. Ele falava, minha filha, nós não viemos aqui só para comer pipoca. Nós e você sabe aqui... que eu estou usando isso muito lá em casa. Eu uso às vezes com os meninos. Uso sempre. Falo, menino, vai fazer isso que nós não viemos ao mundo só para comer pipoca. Não, você não veio no mundo só para comer pipoca. Eu falo nós sempre. Nós viemos para muito mais. Eu tenho livro, exatamente, para muito mais que isso. Eu tenho o livro, né? Tive a satisfação de poder ler esse livro, de aprender com ele também, com essa autorreprogramação. Tenho ele, inclusive, no meu escritório, ele fica lá. E é uma frase que ficou marcada
focada mesmo, e sempre quando eu preciso dar uma instigada ali no movimento ao redor, eu falo, epa, vamos lá que nós não viemos ao mundo só para comer pipoca. Pois então, achei muito interessante. Isso que você está fazendo com os meus filhos, meu pai fez comigo a vida inteira. Ele dizia assim, olha, nós não viemos ao mundo só para comer pipoca, a gente veio para ser feliz e para contribuir para que as pessoas fossem felizes também. Então, quando eu fui pensar num título para o livro, eu falei, já tinha na cabeça. Eu falei, é o livro que eu escutei, é o nome que eu escutei a vida inteira. Nós não viemos ao mundo só para comer pipoca. E o que esse livro mostra e como é que era o trabalho do meu pai e o que eu venho desenvolvendo agora de uma outra, vamos dizer assim, não é de outra forma, da mesma forma, mas com mais conteúdo. Porque de lá para cá, muitas coisas surgiram. A própria neurociência trouxe muita contribuição. A questão do nosso cérebro ser flexível, a questão da neuroplasticidade do cérebro foi assim um movimento muito interessante para quem faz esse tipo de estudo, porque antigamente eu dizia assim, tem até ditado, né? Como é que fala? Macaco velho não aprende mais, coisas desse jeito. Exatamente. Então as pessoas achavam assim que depois que a personalidade estava formada, não se modificava mais. Então não adiantava tentar mudar. Pau que nasce torto, morre torto. Nasci assim, vou morrer assim. Nasci assim. Síndrome Gabriela, né? Exatamente. Então, a neurociência trouxe esse conhecimento que a gente pode mudar, sim, a partir do momento que a gente muda os nossos comportamentos, que a gente muda a nossa forma de pensar. E como que a gente muda a nossa forma de pensar? No momento que a gente reconhece, no momento que a gente faz a leitura interna, que é uma das coisas que a gente trabalha muito na autorreprogramação, é o perceber, né? É o perceber, fazer a leitura interna. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou pensando agora? O que eu estou fazendo agora? É você se perceber o agora, que é uma outra coisa também que se trabalha muito na autorreprogramação. É de você não viver nem em função do passado, remoendo o que passou, e muitas pessoas vivem remoendo o que passou. Com certeza. Quantas pessoas a gente não conhece que repete, até no momento do luto, que você colocou tão bem no primeiro programa, e também falou um pouquinho nesse, passa a vida inteira remoendo o sofrimento da perda de uma mãe, que não é fácil, mas ela não se desliga daquele luto. Então, ela passa o tempo todo dizendo, não, eu tô assim, aí entra na vitimização, passa a ser vítima. Aí vem a doença, começam a vir os problemas mentais, emocionais. Tudo, porque não sai de quê? Do passado, remói o passado. Eu costumo dizer que o passado é lugar de referência e não de permanência. Com eu não certeza. tenho que ficar lá no meu passado. O passado faz parte da minha história. Eu preciso olhar, honrar o que eu vivi, né, para trazer. Até a borboleta traz isso pro voo. Ela não lembra do processo da lagarta. Me ajuda aí com o nome, que eu acho que eu nem saiu direito? Saiu. Então, se ela não lembra, né, mas ela traz a força, né, do processo que ela passou. Exatamente. Depois que ela sai. Então, eu acho que o passado, ele serve mesmo para nos fortalecer. É nossa história, a gente não muda. O que passou, eu não mexo, eu não transformo. Eu ainda uso eu mudo é o hoje. Exatamente. Somente. Nem o amanhã. O amanhã eu ainda posso construir ele o que eu quero, a partir do hoje. Exatamente. Mas eu não transformo nem atrás, nem na frente aqui. Não. É o hoje, é o agora. A autorreprogramação e todos os estudos de psicologia positiva, né? De mindfulness, né? De neurociência, PNL, né? Que a gente teve junto aí estudando PNL. Exatamente. Todos trazem o mesmo conceito de que o passado, ele serve, eu até brinco, ele serve de referência. Claro, a gente não apaga a história, não se apaga muito, pelo contrário, você constrói a partir das vivências que você teve. Você, vamos dizer assim, identifica nas vivências que você teve o que foi prejudicial, o que foi benéfico. Então, isso é necessário, a gente não apaga a história. Apesar que eu gosto de dizer o seguinte, que quando eu penso no passado, e eu tenho uma facilidade para fazer isso muito grande, quando eu penso no passado, eu lembro só de coisas boas, coisas ruins eu vou apagando com uma facilidade muito grande, porque são as coisas boas, são as experiências benéficas que a gente tem, que vão contribuir mais para o momento que você está vivendo. E a outra é você viver em função do futuro. Né? As pessoas hoje, a gente diz assim, que viver em função do passado dá depressão. Exatamente. Eu falei no outro programa, mas quero repetir,
que nós somos o 5º país no mundo mais depressivo, onde há mais pessoas com depressão. Mas nós somos o país que tem mais pessoas ansiosas. Por quê? Porque vive em função do futuro. E tem uma coisa, né? Normalmente, aquilo que a gente acha que vai acontecer, não acontece nada daquele jeito. E aí a gente perde a beleza da vida, a dádiva da vida, que é o nosso presente. A gente perde o nosso presente, aquele momento com as pessoas, da gente mesmo, né? De fazer o melhor naquele momento, com o que eu tenho naquele momento. Agora, Lívia, ainda pior do que isso, porque você sofre por antecipação. Você sofre por aquilo que pode nem acontecer ou que nem vai acontecer. Então, quem vive em função do futuro começa a sofrer, e aí vem o processo de ansiedade. Exatamente. Vem o processo de sofrer por antecipação é sofrer no mínimo 2 vezes. Nós vivemos isso no treinamento Você. Foi. Não é isso? É, exatamente. Então, qual é o treinamento que nós temos que fazer? É de viver no agora. Cada dia com seus desafios. Cada dia com as suas comemorações, e nós temos que comemorar muito. E aí entra um sentimento que é fundamental, que tem até pesquisa, que é a questão da gratidão. Exatamente. Tem Márcia Luz, que fez doutorado em gratidão. A gente escuta muito falar, gente, ser grato, é bonequinho de gratidão, não sei mais o que, mas a gratidão, a gente falou da plasticidade, né, da neuroplasticidade, da plasticidade do nosso cérebro, mas a gratidão, ela propicia isso. No momento que você reconhece alguma coisa que é benéfica para você, no momento que você reconhece o agir de Deus na sua vida, porque é o agir de Deus na sua vida, e Deus age o tempo todo. Se você estiver na mesma sintonia, Ele age. Se você abrir espaço, Ele age. É você reconhecer o que está sendo benéfico na sua vida e ter esse sentimento de agradecer. Não é o agradecer de bonequinho, não é o agradecer da boca para fora, mas é um sentimento que quem tem esse sentimento sabe do que eu estou falando. Exatamente. É aquilo que você fala assim, poxa vida. Reverbera mesmo assim dentro de da você. gente. Você sente uma paz, uma leveza, e normalmente as pessoas diante de dores, desafios, elas esquecem desse momento. Sim. Que elas focam no problema, elas focam na dor, não é assim que funciona? Exatamente. E se ela perceber que aquele momento... Primeiro, uma frase que eu gosto de falar muito, e falo para mim muitas vezes quando eu vivo os desafios. Porque todos nós vivemos desafios. Todos. Exatamente. Todos nós. É o que eu falei, é quase que desafio diário. Exatamente. É quase diário. Todo dia você tem alguma coisa. É uma pessoa que falou alguma coisa que você não gostou. É uma coisa que não acontece da forma como você gostaria. Estou falando de coisas pequenas e coisas grandes que acontecem. É um acidente que você não está esperando. Então, todos os dias, você enfrenta desafio. E isso muda o quê? O nosso estado. Muitas vezes a gente estava alegre e fica triste. Né? Muda o nosso estado. Então, uma frase que eu gosto de repetir é assim: tudo passa, isso vai passar. Porque ajuda muito a você dizer para você mesmo que aquilo ali é só dentro da sua vida, é um momento, e não é um momento muito pequeno, até porque o tempo é muito relativo. Então, quando acontece alguma coisa que eu vejo que eu saí do meu estado, que eu posso estar entrando num estado de tristeza, de depressão. Que acontece com a gente também. Acontece com todo mundo. Você falou em ciclo. Momento. A nossa vida é ciclo. A nossa vida é onda. A nossa vida não é linear. E ela é feita disso. Ela é feita de momentos felizes, ela é feita de momentos de bem-estar, mas de momentos que você as coisas não acontecem da forma como você gostaria que acontecesse. E a gente tem que ter essa frase ajuda muito. Então, tudo passa, isso vai passar. Eu repito muitas vezes, eu falo, isso tudo passa, isso vai passar. Então, tristeza vai embora que você não me pertence, eu brinco. Claro que a gente sabe, a gente que estuda um pouco de emoções, a gente sabe que nós temos que estar atento às emoções e que as emoções têm um lado benéfico e um lado prejudicial, né? E é tão importante a gente parar para pensar e entender que tudo passa e isso também vai passar, porque se você não fizer isso, você acaba colocando força no problema. Claro. E aquela angústia vai aumentando, o problema parece que vai tomando uma proporção muito maior do que realmente é. É o mais do mesmo. É o mais do mesmo. E você esquece de perceber e sentir gratidão pelos
detalhes importantes que estão, por exemplo, você acordar mais um dia, você ter uma pessoa que você ama, que está viva, que está compartilhando aquele dia com você, de você ter o que comer, do que colocar na mesa, o que vestir, onde dormir, né? Então, assim, a pessoa acaba esquecendo outros fatores importantes, focando apenas no problema. Ela traz um exercício interessante. O dela é 100. Eu estou vendo isso também já em tudo, nos cursos que a gente faz, o que a gente lê, novas metodologias, traz isso, quando fala de gratidão, fala assim, escreve 3 coisas, no final do dia, 3 coisas pelo qual você é grata. A Márcia falava assim, 100, eu falava, meu Deus, 100 é muito. Mas se você pegar os mínimos detalhes, você escreve 100 com muita facilidade. Com muita facilidade. Quando eu comecei a praticar a gratidão, que eu faço todos Você faz os dias, isso também, o seu caderninho de gratidão. Tem um caderninho de gratidão quando eu acordo. Nós fizemos isso, inclusive, na formação de inteligência emocional, que foram 4, 5 dias também focado na gratidão. Nós trabalhamos bastante isso todos os dias. Então, todos os dias eles colocavam para fazer 3 motivos pelos quais você era grato e depois a intenção para aquele dia. Né? Sim. Qual é a intenção que você quer para este dia? O que você quer conquistar, o que você quer falar, como você quer agir, né? Qual é a intenção para aquele dia? E eu comecei com os 3. E depois desses 3, Nilmar, mas flui assim. Rapidinho. Chega rapidinho. Você fala, nossa, eu tenho muito motivo. Agora eu quero perguntar, já que você tem essa prática, e eu também tenho, eu quero te perguntar uma coisa. Depois que você começou com a prática da gratidão, você sentiu diferença? Total diferença. No seu estado? No estado de ânimo? Exatamente. Parece que a gente vê mais o lado bom das coisas. Exatamente. É até interessante você falar o lado bom das coisas. Eu estou fazendo faculdade de psicologia, né? Estou indo aí para o 6º período. E teve um fato interessante com uma colega no período anterior. E ela tem um padrão bem negativo. Ela é já formada em direito, tem um padrão focado mesmo no problema. E nós fomos fazer uma ação com as mães, esqueci o nome agora, mas do local, mas mães de crianças autistas. E ali ela estava muito angustiada, né, no ambiente, e chateada, com o sofrimento e tudo, que a gente fica também, a gente entende. E no momento eu fui colocar para ela a importância da gente ter esse outro olhar, de ter força até para ajudar essas pessoas que estão passando por um momento mais desafiador. Nossa, mas ela perdeu, assim, na hora. Que você quer vir falar como que você usou a palavra aí agora? De quê? Que você falou antes. Fugiu a palavra aqui. Exatamente. Ela quis dizer que você estava levando autoajuda, coisas de autoajuda. Vem com essa conversinha de conselho. Né? De conselho. Não é conselho, gente. Fugiu aqui agora. Mas ainda vai vir aqui no meio da conversa, depois eu falo. Mas, assim, eu vi a dor dela. E eu vi o quanto o ser humano, ele tá focado no problema, ele tá focado na doença. E é uma profissional que tá se preparando para cuidar de pessoas. Lívia, eu lembrei de uma historinha. Quando eu era criança, tenho certeza que não é da sua época. Tinha um desenho animado na televisão que era o Lip e Hard. O Lip... Não lembro. Não é da sua época, é da minha, mas eu uso até isso nos meus treinamentos. Quando eu faço palestra, eu até mostro o Lip e o Hard e eu falo sobre isso. É porque o Lip era a raposa, ele estava sempre ativo, sempre vendo o lado bom das coisas, você entendeu? Ele estava sempre contente, sempre alegre. E o Hard era uma hiena, e a frase era famosa, assim, ó céu, ó vida, ó azar. Eu uso isso porque as pessoas, você estava falando dessa pessoa que estava no treinamento, as pessoas que não têm essa visão, essa consciência, o que acontece? Ela vive, como eu falei, sempre no vitimismo. Fechada. Sempre vendo o lado ruim das dolorida. Coisas. E atrai. O desenho animado mostrava isso. Quer dizer, o que era alegre e só via o lado bom das coisas, né? Claro que tinha as coisas ruins também, mas ele tinha um outro olhar. A questão é do olhar. Exatamente. Não é do olhar. Não é o que me acontece, não, mas a é o forma olhar com que eu reajo ao que que me acontece. Exatamente, o olhar que eu tenho sobre aquilo. Então, o olhar sobre aquilo. Já tá ruim. A gente já sabe que é um cenário. O que falava, seu ouvidosa, dava tudo errado. Então, é importante, quando a gente fala do que eu estou pensando agora, o que eu estou sentindo agora, a leitura interna, que eu chamo de leitura interna, né?
E quando a gente faz isso, a gente tem mais facilidade de ter esse olhar para o lado positivo, mesmo no momento de desafio, no momento da dor. Exatamente. Tudo bem, agora eu tô com os sentimentos, né? Eu tô com tristeza? Eu tô com tristeza. Eu tô com medo? Eu tô com medo. Sim, reconhecer qual é o sentimento naquele momento. Mas Tô insegura? Tô preocupada? Reconhecer o sentimento naquele momento, mas procurar dentro do acontecimento e do sentimento, os pensamentos que eu estou tendo e buscar mudar o padrão de pensamento, porque se você, e como cérebro, né, tem essa capacidade, então isso é muito importante, né? E outra coisa que eu gosto sempre de falar é a da alegria, né? Meu pai ensinou no meu livro Tem o A, E, I, O, U, que eu brinco nos meus treinamentos, eu falo assim, olha, não dá nem para esquecer, porque A, E, I, O, U são as primeiras letrinhas que a gente aprende na escola. Mas o que é esse A, E, I, O, U? É o A de alegria. Porque muitas pessoas acham que o sentimento mais nobre, o sentimento que tem mais significado é o amor, e não é a alegria. Né? Então, estão tirando foto da gente, é por isso. Ela está fazendo aqui um monte de sinal, eu não estava entendendo. Agora que quando eu olhei, eu falei, a foto. Mas muita gente diz assim, mas é bom, porque aí tem o nosso registro, isso é muito importante. Verdade, até porque o Saindo do Casulo, ele tem que, assim, romper fronteiras. Exatamente. Tem que sair voando. Exatamente. Né? Mas eu estava falando da alegria. Muita gente fala assim, quando você pergunta assim, qual é o sentimento mais nobre, qual é o sentimento mais importante na sua vida, a pessoa fala, o amor. Não é a alegria. Por quê? Inclusive, na escala que se coloca os sentimentos no que se refere ao grau de positividade, o que está em primeiro lugar é a alegria, porque se você não estiver alegre, você não consegue nem amar, você não consegue nem receber o amor. Então, você escolher aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá bem-estar, é fundamental e muito importante. O E vem de esperança. Sim. O de esperança é exatamente isso. O de esperança é tudo passa. O de esperança é a fé em Deus. E hoje, cientificamente, a gente já sabe que a fé, ela evita a doença e ela acelera o processo de cura. Uhum. Então, a questão da fé, o A de alegria, o E da fé. O I é de você incorporar o que é benéfico para você. Aí entra a questão já vou até anotar isso aí. O A, E, I, O, U. Tô adorando. O I é de incorporar o que é benéfico. Vou dar um exemplo prático de incorporar o que é benéfico. Se você, todo dia, está lá no jornal, vendo um monte de coisa ruim, como é que fica o seu estado? Como é que fica o seu estado se você está ali só absorvendo o que é ruim? Se você vai lá para ver um filme, você vai escolher um filme. Se você só escolhe filme que traz dor, que traz sofrimento, que traz tragédia, que traz mal-estar, você está incorporando o que na sua vida? Então, se você pode escolher entre um filme que vai te trazer alegria, que você vai trazer bons sentimentos, você vai... Por qual motivo escolher, né, algo ruim, né? Para vai trazer sentimentos ruins. Então, o I é de você incorporar. Você sabia que até nos relacionamentos, tipo assim, se você pode escolher tal lado, porque na nossa vida tudo depende eu digo que a nossa vida é o conjunto das escolhas que a gente faz. Exatamente. E a gente faz mais de 2.000 escolhas por dia. Então, se você pode escolher estar ao lado de companhias que tem uma conversa boa, agradável, que você vai sair de lá bem, feliz, animada, né? Com alto, vamos dizer assim, com uma energia alta, para que você vai estar em conversa ruim? Quando a conversa começa a ficar ruim, está na hora de você falar, dá licença só um pouquinho que eu vou ali no banheiro e já volto. Exatamente. Mas você não entrar naquele padrão, porque quando você entra no padrão, a sua energia cai. A sua energia muda. O I, a alegria é esperança. E
Incorporar. E o O, observação. E é observar você mesmo, observar tudo que está à nossa volta. A gente tem exercício disso, né, Lívia? Temos. Pera lá, dá um tempinho para observar, depois você pega, apagou, fechou, acabou a luz, e agora? O que você lembra? E muitas vezes a gente não está treinado nem para se observar, nem para observar o que está à nossa volta e nem para observar o outro. É verdade. Porque hoje se fala muito em escuta, mas na realidade, o que é escuta? É criar conexão, é você escutar o outro sem estar pensando o que você vai responder. Exatamente. As pessoas escutam para responder. Elas não estão ouvindo de verdade o que o outro está falando. Não. Ele já está escutando já para trazer uma resposta e muitas vezes até sem conexão com o que o outro está falando. Não, muitas vezes o que ele quer é convencer o outro de que ele está certo e é ganhar na conversa. Exatamente. É dizer que o outro está errado, que não é daquele jeito, que ele tem razão. E aí a ele escuta ativa mesmo é você acolher mesmo o que está vindo do outro, isso, é perceber Olivia, o que está vindo. Nada não, isso é um treinamento. É um treinamento. Você sabe por quê? Porque nós não fomos habituados a isso. Nós fomos habituados a criticar, nós fomos habituados a julgar. Nós fomos habituados a olhar o nosso pé dentro do sapato, ao invés de estar observando o que o outro está precisando. Muitas vezes o outro não está precisando de nada, ele está precisando só ser ouvido. Muitas vezes ele está precisando só, porque quando você fala, você ouve o que você está falando, né? Por isso que tem terapia. Terapia é isso, você vai lá, você fala para você mesmo, porque quando você fala para o outro, você tem condição de perceber mais. Então, observar a si, as coisas à sua volta e principalmente observar o outro. De que forma eu posso contribuir com ele agora? Outra coisa que a gente tem mania de achar que sabe o que é melhor para o outro. E não sabe. Não sabe. A gente não sabe nunca. Às vezes a gente nem sabe o que é melhor para a gente mesmo, ou pensa saber. Exatamente. Achar, né? Eu sei o que é melhor para mim, mas às vezes nem sabe. E como é que a gente sabe o que é para o outro? Perguntando. O poder da pergunta é muito maior do que o poder da resposta. A resposta não tem poder, é a pergunta. Então, é a gente se habituar a perguntar, porque quando a gente pergunta, a gente tem condição de se conectar mais com o outro, de fazer essa conexão com o outro. Então, é observar. Sim. Alegria é esperança e incorporação. Observação. O que é o U? E é o que é o U? O U é a união. União. É a união com você mesmo. É você se amar e se aceitar do jeito que você é. Com as suas virtudes e com os seus defeitos. Eu me amo do jeito que eu sou. Se unir as coisas à sua volta, essa natureza maravilhosa que Deus colocou ao nosso alcance. Então, é você olhar para o céu, olhando para o céu, porque as pessoas olham, mas não vê. Não vê. Então, assim, gente, olha que céu lindo, que céu está no azul. estado de presença, né? Sempre. Então, com certeza, aqui agora é isso, e o estado de presença, né, é fundamental. Que é o flow que a gente chama. Exatamente. O flow é isso, o flow é o estado de presença. Então, é olhar para o céu, olhando para o céu, olhando o verde. Quando a gente olha para as plantas, a gente não vê nem as nuances do verde que tem uma planta. Se a gente procurar olhar, chegar na janela, você vai ver quantos tons que tem, não é só de verde, quantas cores tem na natureza. Então, é você se unir a essa natureza, se unir aos elementos, né? À água, ao ar, ao fogo, à terra, se unir aos elementos que Deus colocou à nossa volta para nos dar energia e que a gente pouco usa. Por quê? Porque a gente entra na roda viva da vida. No e a automático, gente, nos no padrões automático, repetitivos, nos padrões nos problemas, no apagar incêndio. E você não se dá tempo. Você não se dá tempo para uma vida de qualidade. Então, a união é isso. E você com as coisas ao seu redor. A outra, a união com o outro, tendo compaixão. Eu gosto dessa palavra, compaixão. Não é
Para mim, a compaixão é um sentimento muito forte. É você olhar para o outro e falar assim, em que eu posso contribuir para que ele esteja melhor? Isso é a compaixão. Exatamente. Não achar que você Fazer sabe o que você quer, sabe o que o outro precisa. Outro. Não, mas é o que porque também é um outro outro. Padrão muito comum para nós e que a gente aprendeu e que é difícil sair. É fazer o meu melhor para o outro, mas sem saber se esse melhor é o que está atingindo. É perguntar para ele. É perguntar. Compaixão é você perguntar para ele assim, de que forma eu posso contribuir? De que forma você me dizem o que eu posso fazer para tornar você mais feliz, né? Exatamente. E o outro é se unir a essa força divina, é se unir. Eu chamo de Deus porque dentro da minha crença é esse, mas é essa força do universo que equilibra todas as coisas. Então, é se unir a essa força do universo, é se unir a Deus, é abrir canal, porque tudo é energia, nós somos energia, tudo é energia. Então, se a gente não tiver essa conexão, se a gente não tiver na mesma, eu digo que é igual ao rádio, essa sintonia, da mesma forma que a gente sintoniza um canal de rádio para a gente poder receber aquela informação. Se a gente não se sintoniza com a força divina, mesmo que haja do universo, vamos dizer assim, essa vontade de estar contribuindo para que a gente seja mais feliz e viva melhor, não chega, porque nós não estamos no mesmo padrão de sintonia, nós não estamos na mesma sintonia. Exatamente. E você falou do início aí do né, do amor, mas que contextualizou a questão da alegria aí. Mas o amor é uma palavra, é um sentimento muito importante, que inclusive está na palavra de Deus, né? Sim, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não estou amando nem a mim mesmo, como que eu vou amar o próximo? Exatamente. E eu acho que está faltando na humanidade amor. Amor a si mesmo para você poder amar ao próximo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que a gente chama a si mesmo? Como que a gente chama a si mesmo? Como que a gente se ama? A gente se ama se conhecendo, reconhecendo, se aceitando. Uma palavra que eu uso muito, você até usou ela aí também, é você se aceitar. Me aceito do jeito que eu sou. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Então, se você entender que, para mim também, né, na minha religião, também acredito né, em Deus e está acima de tudo. Todas as coisas. Mas no nosso nível espiritual, que a gente trabalha até nos níveis neurológicos, né, que está no topo da pirâmide, é o nosso legado, é algo muito maior, é algo que a gente às vezes nem entende, mas você vibra isso com o bem que você faz pelo outro, né, Nilmar? E você amar a si mesmo é você poder olhar para si, se reconhecer. Como filha amada do Senhor. Eu quero falar aqui também uma outra coisa, é a parte material do amar, porque senão a gente fica muito no abstrato. Então, o que é amar? É cuidar. É você, exatamente, é cuidar de si. É você cuidar de si, você cuidar das coisas e cuidar dos outros. Porque o cuidar, o cuidar é muito importante. Então, quando a gente fala assim... eu falei, eu me amo, eu me aceito, mas eu não me cuido... Eu me amo, mas eu não faço atividade física nenhuma. Eu não me cuido. Eu me amo, mas eu como qualquer coisa de qualquer jeito. Exatamente. E não cuido da minha alimentação. Eu me amo, mas eu não tenho um momento de lazer. Eu só penso em trabalho. Sempre buscando mais e não tendo tempo para você. Que muitas vezes você nem sabe para quê, né? Chega numa etapa da vida, que é o que a gente já escutou algumas vezes em alguns dos treinamentos, né? Eu trabalhei tanto, eu busquei tanto. E ficou vazio, e ficou vazio. Exatamente. Porque não é nessas grandes conquistas que a gente se completa, né? Mas eu me amo, estou falando de concretizar o amor por nós. Exatamente. Então, eu me amo, mas eu não me dou o direito de ter um hobby, de fazer uma coisa que eu gosto. Eu me amo, mas eu não tenho ligação nenhuma com a espiritualidade, eu não quero nem saber disso, porque eu não tenho tempo para isso. Então, que amor é esse? Então, eu gosto de concretizar, sabe, Lívia? Exatamente. A questão, e dentro disso também... Quanto aprendizado aqui hoje, hein? Maravilhosa. Mas isso aí é a minha vida de estudo, né? Então, a gente coloca que a gente tem que concretizar o amor. Por isso que a alegria está na frente, porque eu preciso de alegria para isso tudo, Lívia. O amor, ele dissociado da alegria, do disso tudo que eu te falei, fica muito abstrato. Então, a gente tem que trazer o amor para quê? Falei do amor para nós, o amor para as coisas. Você sabe por quê?
uma pessoa que não tem amor pelas coisas, que não tenha cuidado, o amor cuidado, ele vive numa casa suja, numa casa desorganizada, ele não cuida, ainda tem a questão do cuidado pessoal que eu não falei, mas ele também não cuida do ambiente que ele está. Vive. E as pessoas não têm ideia de que como se traz desequilíbrio emocional e físico num local à sua volta desorganizado. A energia é pesada. É pesada. Exatamente. Então, cuidar do que está à sua volta. E o outro é cuidar do outro. Então, nós falamos de cuidar de si, sim, cuidar do que está à sua volta e cuidar do outro, perguntando de que forma você pode contribuir, né? Então, isso para mim é o amor concretizado, não o amor subjetivo, mas é uma forma de você de você exercitar o amor. Só que a gente sabe disso tudo, né? A gente estuda, sabe, eu dou palestra sobre isso, aí a gente fala assim, poxa, você tem instrumento para ter todo o equilíbrio emocional do mundo, para ser até perfeita. Gente, não, é uma eterna construção. Exatamente. Eu venho aprendendo isso, a EOU e outras coisas, como você fazer escolhas mais acertadas, que a gente vive na bifurcação sempre, para que caminho eu vou. Semana passada eu até fiz uma escolha baseada na nossa última conversa. E você me contou que mudou de tudo casa, muito mudou rápido, de tudo, assim. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Como eu falei, a nossa decisão vida... mudam destinos, né? Transformam destinos aí. Então, assim, às vezes você fica ali preso em alguma coisa, né? Acreditando que tá bom, mas tá incomodando. Gente, dê atenção à sua energia. Né? Dê atenção aí o que você sente, porque não tem um termômetro melhor do que o que você tá sentindo, que tá reverberando aí. E aí você entender isso, porque às vezes você sente, mas você não está bem conectado, então nem sempre você vai tomar as melhores decisões. E sair do casulo não é fácil, as mudanças não são fáceis. Mudar dói, mudar incomoda, exatamente. Né? Sai da zona de conforto, e hoje a maioria das pessoas não querem passar pelo processo. Sim. Às vezes elas querem saber do processo da outra pessoa, mas não tem a coragem de sair do casulo. De fazer o seu processo, de tomar a decisão. Tomar a decisão é algo desafiador. É isso. Sempre vai ter a bifurcação que você usa sempre. Eu falo assim, a vida da gente, a gente está sempre na bifurcação. Sempre. O que eu vou decidir? Para que lado eu vou? Sempre vai ter um ganho. Isso. E outra coisa também, que está no meu livro, que eu aprendi com meu pai, é a questão de como você evitar a perturbação emocional. Então, eu estava falando nisso tudo para quê? Para dizer o seguinte... E eu quero deixar aqui essa mensagem, é que a mudança é feita por nós, ninguém faz mudança por nós. Então, é assim, a gente usou aquela frase de que quando você muda, todo mundo muda a sua volta, mas só quando você decide mudar é que as coisas começam a acontecer. Agora, mais do que isso, é um eterno aprendizado. Então, você sabe até na teoria, você sabe, estuda neurociência, você passa a entender como é que as coisas acontecem, né, dentro da sua mente. Aí você estuda psicologia positiva. Eu falei mais ou menos aqui os pilares da psicologia positiva, dessas mudanças de hábitos que a gente tem que fazer na vida da gente para ter bem-estar, porque felicidade, gente, é bem-estar. Eu levei muito tempo para definir isso. Gente, o que é felicidade? É uma coisa tão abstrata, mas felicidade é bem-estar. Então, o que te dá bem-estar, né? Mas mesmo você sabendo disso tudo, Lívia, é um exercício diário. Exatamente. E é a gratidão, é chegar no final do dia e falar, oh, meu Deus, muito obrigada, gratidão, porque hoje eu consegui ser um pouquinho melhor que ontem. E o desenvolvimento pessoal é isso, e é isso que a gente busca. Pena, como eu falei, eu usava 92, você falou que é 98, é pena que 98% das pessoas não estão nesse processo e que a gente precisa expandir. E essa é a sua missão, essa é a minha missão. Você falou da política, né? A política, eu digo que as pessoas precisam entender que a política é a base de todas as transformações, que a nossa vida, a política faz parte, e política é isso, é o bem comum. Né? A política que vem de polis, que é cidade, vem isso, de como viver bem numa cidade, de como você trabalhar para o bem comum.
Política é isso, né? E dentro da política, e dentro principalmente da minha proposta, sempre foi. Eu, em todas as oportunidades que Deus e o povo me deu, de estar nos cargos públicos, sendo eletivos ou não, sempre estar contribuindo para melhorar a vida das pessoas. Verdade. Não é? Então, como prefeito, ou sem ser Já como acompanhei prefeita, um pouco. sempre é Exatamente. nesse sentido. Então, o que eu quero é isso, é continuar tendo instrumentos e condições para que eu possa, a partir de tantos anos de estudo, de uma vida inteira do meu pai, de tudo que ele me ensinou e de tudo que eu vim aprendendo com você, nos treinamentos do Instituto Você, tantos outros treinamentos que eu fiz na minha vida inteira, tantos estudos, né, tantos livros que eu já li, agora terminando, né, que eu falei assim, nossa, eu falei para você na vinda para cá. Eu falei, nossa, agora eu estou até mais leve, agora eu tenho até mais tempo para a gente estar junto no Saindo do Casulo, porque essa semana eu entreguei, não é fácil uma monografia, mas é um estudo, né, uma de pesquisa, então eu entreguei a minha monografia do meu curso de pós-graduação e também eu tinha o compromisso de escrever um artigo que vinculasse a questão da saúde emocional com a política, para o meu partido, o Partido Liberal. E ontem eu entreguei, né, é um livro que está sendo lançado com vários, já é o segundo livro de uma série, são 3. Já quero ler, é uma estou esperando para poder tem o fazer primeiro, que tem vários assim, autores, tem Alexandre Garcia, né, tem muita gente boa, e eu assim, tive o privilégio e a alegria de ser convidada para escrever um capítulo nesse segundo livro. E você sabe, né, que a gente é tanta coisa que a gente faz e eu queria entregar, e eu falei hoje para você, eu falei, ó, entreguei o capítulo do livro, fazendo esse link entre saúde emocional e principalmente as bases do meu partido, os valores do meu partido, eu fiz esse link, que são os meus valores, né, os valores do meu partido são os meus valores, que são fé em Deus, família, né, a questão da liberdade, a questão também da justiça social, a questão da livre iniciativa, do comércio aberto. Então, são valores que eu cultivo a minha vida toda e são os valores do meu partido. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever esse capítulo do livro que linkasse todo o meu estudo, o que eu tive o privilégio de aprender com meu pai, né, e o que eu venho trabalhando nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nos meus cursos, com os valores do Partido Liberal. E ontem eu entreguei, né? E eu falei para você, nossa, hoje eu entreguei o TCC, entreguei o meu artigo. Hoje eu tenho, assim... Está mais leve, dever cumprido, missão cumprida, realização. E queria, mais uma vez, querida, me dá a mão aqui que eu quero terminar assim. Eu queria a minha parte, eu vou deixar para você, mas eu queria agradecer muito a você. Eu já não queria que acabasse, não, eu quero mais. Aliás, queria não quero mas que acabe. Mas a gente combina próximas vindas. Vamos combinar, e a gente, sim, porque ainda tem assunto, ainda queria, ó, eu só também não queria aqui. Quero também trazer a sua participação nos treinamentos, como foi para você. Claro, vamos marcar um outro momento. Mas eu quero agradecer, eu sei que tem muita coisa pra gente falar. Por você me convidar nesses 2 primeiros programas do Saindo do Casulo. Eu quero que você, através desse momento em que você vai levar tanta coisa bonita, tanta contribuição para as pessoas, que você possa, sim, ser luz na transformação. Que você, através do Saindo do Casulo, você possa colocar uma sementinha na vida das pessoas, para que elas possam sair desse modo, né, que a gente quer tanto, de que saia para uma consciência plena, para uma transformação de vida, para que possa ser mais feliz, para que possa viver melhor. Então, eu quero te parabenizar por tudo que você é, te parabenizar por essa iniciativa, te parabenizar por fazer com que o sofrimento, com que os desafios tenha moldado essa pessoa especial que você é e desejar toda a felicidade e desejar que o seu projeto possa ser ampliado e possa chegar no maior número de pessoas possíveis. Amém, eu recebo e eu quero agora retribuir e agradecer a você. Eu quero continuar aqui para agradecer você por ter aceito o convite,
por ter aceito o meu chamado mais uma vez, por ser tão presente na nossa vida, na minha e de tantas outras pessoas que podem contar com você, porque você utiliza mesmo essa palavra que você utilizou aqui antes, que é a compaixão. Você está sempre olhando para a gente, querendo saber o que você pode fazer para tornar o nosso dia melhor, para ajudar. E essa é a Nilmar que eu conheci lá atrás e que eu fico muito feliz de ver que cada vez mais se torna uma gigante. Obrigada. Um ser humano mesmo iluminado, diferenciado. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu falo isso em todas as conversas, o quanto eu te acho diferenciado, uma política mesmo diferenciada. Que venham mais políticos para esse mundo, para esse Brasil, diferenciados com esse olhar, com essa compaixão que você tem pelo outro, com essa missão, com esse propósito de realmente trazer alegria, de fazer o melhor para quem está aqui nesse mundo, vivendo a sua jornada, talvez não tão fácil, né? Cada um aí passa a sua dor da tua forma, mas que você tem feito a diferença na vida da tua família, na vida dos seus amigos, na vida de muitas outras pessoas que às vezes nem tem esse contato aqui tão perto com você, mas já recebeu de alguma forma o seu afeto, a sua compaixão, o seu carinho através do bem que você já fez. Estando na política e fora também, agora nesse caminho do desenvolvimento que você está, no caminho que você faz também dentro da política. Você nunca está fora, né, Nilmar? Não, muito pelo Nunca contrário. está fora, está sempre presente. Sempre. Você é presidente do PL Mulher, né? Sim, e outra Aqui coisa, no o mandato Tocantins. é Então tá muito sempre, importante. é sempre. Muito importante. É sempre. Então, gratidão e gratidão por esse incentivo, porque esse Saindo do Casulo também nasceu de você. Gratidão, viu? Muito obrigada. Obrigada. Gratidão e sucesso, sucesso. Obrigada, O minha céu querida. é o limite. Amém, amém. E quero Nilmar aqui outras vezes, estará aqui com a gente, tenho certeza disso, trazendo outros assuntos, outros temas aí importantes para compartilhar com vocês, compartilhar um pouco mais da sua história no processo também de desenvolvimento, quanto treinanda. Que Nilmar já esteve com a gente aí no Instituto Você, no treinamento Você, Arte da Excelência Humana, no Enneagrama Avançado, na formação em PNL, no Practitioner, no curso de formação em Programação Neurolinguística. Então é um prazer estar nessa jornada com você e esse é o motivo, gente, que eu convidei a Nilmar para estar comigo no primeiro episódio, me guiando, né? Nesse caminho, me ajudando nesse processo, trazendo ali a possibilidade de eu contar um pouquinho também da minha história, pela sensibilidade que essa mulher tem. Pela sensibilidade, por ela conhecer um pouco da minha história, da minha família, mas principalmente pela gigante que ela é, pelo coração enorme que ela tem, pela sensibilidade que ela tem com o outro. Vocês não fazem ideia do quanto essa mulher me ajudou para eu estar aqui hoje, viu? Então é só gratidão querida. Mesmo, ó. Gratidão. É sair do casulo. E a Nilmar tem uma história de transformação incrível nessa jornada de professora, de secretária, de prefeita, de deputada, de palestrante, de escritora, de mãe, de avó, né? Então a Nilmar passa sempre por esse processo, com certeza também de estar sempre saindo do casulo, né, Nilmar? Com certeza, sempre voando. Sempre voando. E é isso aí, gente. É trazer esse despertar, trazer essa transformação, esse voo para cada um de vocês que nós queremos, que é a nossa missão, que é o nosso propósito aqui também, no Saindo do Casulo, de você olhar para você com mais alegria, usando aí, ó, olha quantas técnicas importantes que a Nilmar deixou aí para você, espero que você tenha anotado, é trazer aí mais alegria, esperança, é incorporar o que é benéfico, é trazer a observação e a união. E a união faz a força. Ora, e a com união certeza. torna tudo mais leve também. Traz a força e torna tudo mais leve. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, de todo esse conhecimento da autorreprogramação que a Nilmar trouxe, dessa oportunidade de você crescer, de você se transformar e se tornar também a sua melhor versão. E espero você no próximo episódio. Até mais! Saindo do Casulo com Lívia Aguiar, o podcast que desperta a sua melhor versão.